O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, a Igreja celebra neste quarto domingo da Quaresma o domingo letare, isto é, o domingo da alegria. Nós estamos celebrando neste quarto domingo a alegria de estarmos próximos da ressurreição do Senhor. Se nós contabilizarmos desde a quarta-feira de cinzas até o dia de hoje, mais da metade da Quaresma já se passou. Restam apenas 2 semanas para nós adentrarmos a Semana Santa e vivermos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É por isso que no meio da Quaresma, um pouco mais de alguns dias, a Igreja se reveste da cor litúrgica rosa, para lembrar-nos que existe uma alegria que está se aproximando, a alegria do mistério da ressurreição do Senhor, que é um mistério do qual nós, como cristãos, temos como centralidade do nosso ano litúrgico. Todo ano litúrgico, ou seja, todo ano do calendário da nossa fé, está o mistério da Páscoa. Nele converge todos os mistérios da vida cristã. E é por isso que a Igreja nos dá a alegria de nesse domingo já antecipadamente recordar a Páscoa do Senhor. O texto que nós escutamos no Evangelho, ele está muito ligado a esse mistério da Páscoa. Por quê? Porque o mistério da Páscoa é o mistério do duelo entre a vida e a morte. A vida que vence a morte, quando nós vemos Jesus ressuscitando de entre os mortos. Vimos no Evangelho que Jesus está num diálogo com Nicodemos. O capítulo 3 do Evangelho de São João é esse diálogo de Jesus com Nicodemos. A primeira parte do diálogo de Jesus com Nicodemos é aquele momento em que Nicodemos se aproxima de Jesus quando ainda era noite. E aqui tem um sentido muito especial, porque a noite no Evangelho de São João significa as trevas. Portanto, existe uma oposição entre luz e trevas. E Nicodemos
procura Jesus à noite, porque ele não quer se comprometer. Por isso ele vai procurar Jesus à noite. Nicodemos é um judeu que conhece a lei, é um judeu fiel. Mas se ele disser que está seguindo Jesus para os judeus, isso vai lhe causar alguns dissabores. Então ele procura ver Jesus durante a noite. E na primeira parte do diálogo que Nicodemos tem com Jesus, nesse diálogo Jesus diz para ele: olha, se você quer experimentar verdadeiramente uma vida nova, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos questiona Jesus: mas como que eu vou nascer de novo, se eu já sou de idade avançada? Como que eu vou colocar-me na barriga de minha mãe para nascer de novo? E Jesus diz para Nicodemos: não é disso que eu estou falando. É preciso nascer do alto, é preciso nascer de novo, é preciso nascer da vida da graça. E o diálogo continua até que nós chegamos no evangelho de hoje, quando Jesus diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, do mesmo modo, do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento Moisés levantou uma haste com uma serpente, assim também o Filho do Homem se levantará. Mas o que isso quer dizer? O que Jesus quer apontar dizendo que Moisés no Antigo Testamento levantou uma haste com uma serpente? Eu vou explicar rapidamente o que aconteceu na história de Moisés, para a gente entender o que Jesus está fazendo referência aqui. Na história do povo de Israel, logo depois de José do Egito, filho de Jacó, o povo de Israel foi levado para o Egito. E o povo de Israel ficou 430 anos na escravidão do faraó no Egito. Foram 430 anos de um regime cruel que matava e oprimia o povo de Israel. Deus, olhando para o povo de Israel, teve misericórdia daquele povo. E o que ele fez? Ele levantou Moisés para libertar o povo de Israel. E então Moisés chega, liberta o povo de Israel lá do Egito. E aí nós lembramos das 10 pragas do Egito, toda a dificuldade que o povo teve para sair do cativeiro das mãos do faraó. E Moisés passa com o povo de Israel pelo Mar Vermelho, quando são afogados no mar cavalos e cavaleiros, e então o povo entra no deserto e peregrina durante 40 anos. Aqui que está o episódio em que Jesus cita no evangelho de hoje. Moisés, num diálogo com Deus, recebe as tábuas dos 10 mandamentos. O povo, portanto, agora é orientado pelos mandamentos. Só que tem um problema. O povo saiu lá do Egito, da escravidão, passou pelo mar e entrou no deserto e começou a passar dificuldades. E quais foram as dificuldades que o povo passou no deserto? A grande dificuldade é que se você está no deserto, você não tem água, você não tem alimento à vontade. Então o que Deus vai fazendo? Quando o povo passa por dificuldades, Deus envia o alimento, as codornizes. Depois Deus manda o maná. Depois Moisés bate na pedra e sai água. Vejam, todos estes sinais que foram lentamente acompanhando o povo, fez com que o povo de Israel fizesse uma coisa que nós comumente fazemos: reclamar. O povo de Israel começou a murmurar contra Moisés, dizendo: olha, nós estávamos no Egito, mas no Egito nós éramos escravos, sim, mas lá no Egito pelo menos nós tínhamos as panelas cheias de cebola e de carne e batata. Nós estávamos oprimidos, mas nós não sofríamos tanto como estamos sofrendo neste deserto. E o povo começa a se levantar e murmurar contra Deus. E o que Deus faz então?
Deus manda serpentes para ferir o povo. E as pessoas começam a passar um sofrimento. Então o que Deus faz? Deus pede para Moisés levantar uma haste, colocar uma serpente nesta haste, e todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. A gente pode achar estranho, porque a serpente, ela é símbolo de quem? Se nós fizermos uma leitura da Sagrada Escritura, a serpente vai ser símbolo de quem? Do Cristo. É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Do mesmo modo que Moisés levantou uma serpente e aqueles que eram picados pela serpente eram curados, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado numa cruz. Mas padre, a serpente no capítulo 3 do livro do Gênesis não era símbolo do demônio, do mal? Sim, mas esta é a beleza da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo em que a serpente é símbolo do mal, a serpente também é símbolo bom. Porque o próprio Jesus, numa outra passagem do Evangelho, vai dizer o seguinte: olha, sede simples como as pombas e astutos como as serpentes. Assim também o Filho do Homem será levantado numa cruz. O que Jesus está mostrando basicamente no Evangelho de hoje? Em primeiro lugar, ele será levantado numa cruz, e na cruz de Cristo, que nós vamos olhar mais atenciosamente nos próximos dias, quando estivermos aproximando da Páscoa, a cruz é a fonte da nossa salvação. Não existe outro meio para encontrarmos a verdadeira salvação, a não ser na preciosa cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser salvo, você precisa subir na cruz. Se você quer encontrar a salvação verdadeira, é da cruz que vem a salvação. Não existe outro meio pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser no precioso madeiro da cruz. É por isso que na Sexta-feira Santa, nós vamos formar uma grande procissão, e às 15h a gente beija o madeiro da cruz, porque a gente canta: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Nós fomos salvos na cruz de Cristo. A salvação já está reservada para nós. Mas então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos correr na direção desta salvação. Nós precisamos querer ser salvos. Não basta que Deus nos dê a salvação, é preciso de nossa parte querer ser salvo. Só que Jesus deixa muito claro o episódio de Moisés. O que aconteceu na história do povo de Israel e que continua acontecendo na nossa história de vida. Todos nós temos uma tendência para ter saudade do pecado. Nós somos como o povo de Israel. Saímos do Egito, da escravidão, no dia do nosso batismo. Fomos lavados nas águas do batismo, sepultados na morte de Cristo. E a gente começa a viver nesse mundo com a nossa visão lá no céu. Só que, enquanto a gente peregrina nesta vida, a gente sofre as mordeduras da serpente. Isto é, o demônio vai nos tentando para incorrer no pecado. E quando a gente tem que lutar contra o pecado, qual é a nossa tendência? Diante das ocasiões do pecado, nós sentimos saudades do pecado. Vou dar exemplos, e isso muito prático na nossa vida. Primeiro exemplo: você se converteu, se tornou católico, certo? Todo mundo aqui é católico, pelo menos de domingo de missa, legal. Mas daí, uma pessoa te faz o mal, te prejudica no seu trabalho, na sua vida financeira, ou mesmo moralmente fala alguma coisa muito ruim de você. O que acontece? Dentro de você nasce um desejo de quê? Ah, tem isso dentro de vocês? Vingança. Só que daí, como você é católico, vem à missa no domingo, você diz assim: eu não vou poder me vingar, porque agora eu sou católico, né? Sou cristão. Então,
eu não posso fazer o mal para os outros. Mas dentro de você está lá a sede de fazer justiça, vingança. Isso é saudade do pecado. A gente fica lá, ai, como era bom quando a gente era pagão, que daí pelo menos eu podia xingar todo mundo. Eu podia ofender as pessoas. Eu podia ir lá para cima dela e cortar o pescoço dela. Por quê? Porque eu não era católico. Agora, como eu sou católico, e as minhas amigas, os meus amigos sabem que eu sou católico, então agora eu tenho que ficar quieto. Bater no pezinho. Ai, como é difícil ter saudade dos tempos de antigamente. Outro exemplo. Você vivia uma vida promíscua. Ia para motel, fazia todo tipo de safadeza, e você resolveu mudar de vida. Mas daí, hoje você se comporta como um cristão. E lá pelas tantas, você olha para a tua vida e diz: ai, que triste, agora eu não posso mais fazer aquelas coisas de antigamente, né? Porque agora eu sou cristão. Eu tenho que me comportar bem. Isso é saudade do pecado. A gente fica com um saudosismo da vida antiga, porca e miserável que a gente vivia, e se esquece de viver uma vida nova em Cristo. A nossa vida não é plenificada pela vida da graça. Por quê? Porque a gente entra dentro do castelo, como diz Santa Teresa d'Ávila, mas fica na janela olhando para todo mundo lá fora. Por que todo mundo se diverte, é feliz, faz gangorra do pecado, e eu aqui dentro não posso ser feliz? Porque agora eu sou católico, porque agora eu tenho que viver uma vida diferente. Gente, isso não é vida católica. Isso é uma vida porca e mesquinha. Uma vida verdadeiramente planificada pela vida em Cristo é uma vida transformada. Nós cantamos no salmo de hoje o quê? Né? Talvez vocês ficaram tão focados na menina que estava cantando o salmo, que cantou belamente, mas não prestaram atenção no que o salmo dizia. Vocês prestaram atenção no que o salmo dizia de hoje? O salmo de hoje foi escrito quando o povo estava no exílio da Babilônia. E estava exilado porque foram infiéis, desobedientes, e como consequência da idolatria, o povo foi levado por Nabucodonosor para o exílio. E o povo está cantando o quê? Olha o que o refrão cantou: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O povo não está lá em Jerusalém. Onde que o povo está? Está na Babilônia. Eles foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Só que Jerusalém é o lugar do templo, é o lugar onde a gente se encontra com Deus. E que se prenda a minha língua se eu esquecer-me de Deus, diz o povo lá no exílio. E continua: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Jerusalém. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Ou seja, vamos pendurar nossos instrumentos musicais, porque não tem sentido cantar aqui. Continua o salmo: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Como que eu vou cantar para Deus fora de Jerusalém, fora do templo? Não tem sentido. Mas isso aqui se aplica à nossa vida, gente. Jesus, no Novo Testamento, estabeleceu que o templo somos nós. Agora eu quero perguntar para você: será que você está em Jerusalém? E eu não estou falando de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Talvez você nunca tenha ido a Jerusalém. Jerusalém está dentro de você. Ou seja, o céu habita dentro de você. Mas há quanto tempo você está longe do Senhor? Por isso você pode cantar: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Eu estou longe de mim, eu estou afastado de Deus há muito tempo. E de que forma nós nos afastamos de Deus? Quando nos afastamos da graça, quando nos afastamos do sacramento da confissão. Veja, vocês estão caminhando comigo e conosco, juntos, para onde nós estamos caminhando? Para a Páscoa, porque nós estamos agora esperando o dia 31 de março, quando nós vamos repovoar a liturgia cantando o quê?
Jesus ressuscitou. Queremos ou não cantar isto? Queremos. Mas, meus irmãos, nós não cantaremos verdadeiramente Jesus ressuscitou se nós não estivermos no lugar santo dentro do nosso coração. Você pode cantar até morrer aqui dentro dessa igreja, no domingo de Páscoa, aleluia, o Senhor ressuscitou, Ele venceu. Mas se você não estiver reconciliado com Deus através da graça dentro do seu coração, vai ser isso daqui que o povo cantou: você está escravo do pecado. Como que você vai cantar uma vitória, uma libertação, uma ressurreição, se você está escravo? Se você está com saudade do pecado, se você está com saudade da vida de antigamente, se você não quer voltar o seu coração para Deus com todo o coração, como diz o profeta Joel, com jejuns, lágrimas e gemidos. Você se lembra do episódio do filho pródigo, capítulo 15 do Evangelho de Lucas? Quando o filho chegou um dia para o pai e pediu: pai, dá-me a herança que me cabe, deixa eu curtir a vida, me deixa em paz. É o que muitos católicos fazem. A igreja com os 10 mandamentos só me oprime. Deixa eu viver minha vidinha, deixa eu festar, deixa eu ir para a gandaia, deixa eu viver as felicidades do mundo e não me enche o saco, né? Daí a gente vai, come comida miserável, vai lá experimentar a comida dos porcos, e aí a gente bate no peito e reconhece um dia, né? Olha, lá na casa de Deus eu tinha uma disciplina para viver, mas pelo menos eu tinha comida de verdade. Agora, vivendo essa vida porca e mesquinha, eu estou aqui vivendo uma vida miserável. Então a gente decide voltar para a casa de Deus e o Pai nos acolhe. Porque é isso que a segunda leitura de hoje nos diz: Deus é rico em misericórdia. Mas Ele é rico em misericórdia para aqueles que querem misericórdia, para aqueles que querem experimentar a misericórdia. Meus irmãos, é tempo de misericórdia. É tempo de voltar para o Senhor com todo o nosso coração. É tempo de reavivar dentro de nós a chama que Deus plantou. Por isso, quinta-feira é dia de se confessar. Na próxima quinta-feira teremos um mutirão de confissões aqui no santuário. É tempo de você botar a mão na consciência e lembrar daquelas cebolas que estão dentro de você, das saudades da vida de antigamente, das rivalidades que estão dentro do coração, da sede de vingança, da sede de justiça, de tudo isso que está dentro do nosso coração, dos pecados da carne, dos pecados de idolatria, dos desejos que nós temos todos desordenados dentro de nós, da cobiça do bem dos outros. Nós ficamos desejando o que os outros têm o tempo inteiro. Nós ficamos nos envaidecendo, nos orgulhando, nos revestindo de todo tipo de pecado. É tempo de dizer: basta! Eu quero viver uma vida nova. Mas para isso, não tem sentido se nós não nos aproximarmos da misericórdia através da confissão. Gente, a confissão é o momento mais oportuno para você olhar para dentro de você e botar para fora tudo que você tem. É o tempo de nós arrancarmos a vida do pecado dentro de nós. É tempo de nós dizermos: eu quero me reconciliar com Deus e voltar à vida nova. Cantemos como o salmista de hoje: que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de Deus eu não me lembrar. É isso que nós cantamos no salmo. Que se prenda a minha língua e se colhe ao céu da boca, se eu não me lembrar de Deus. Nós estamos esquecidos de Deus, porque estamos curtindo a vida e estamos muitas vezes nos esquecendo daquilo que é fundamental e primordial. Para ser de Deus não é preciso muito, é preciso pouco. E às vezes nós estamos nos revestindo de tantas coisas e estamos nos esquecendo de Deus.